uma tendência depressiva, tá? Então, a Vanessa foi na raiz do problema porque identificou as ameaças de morte, mas essas ameaças de morte se deram também por toda uma programação de rejeição que existiu ali também, né, Vanessa? Além do medo, né, tudo que a mamãe vivenciou na imaginação dela, né, de repetir com você o que tinha acontecido anteriormente, né? Isso é fundamental para a gente poder ir na raiz do problema e ajudar as pessoas, tá? Então, eu queria dar essa contribuição. Obrigado, Vanessa. Eu falei isso, não é para me fazer, não, tá, gente? É porque é um assunto muito sério. Nós temos muitas pessoas hoje que precisam realmente entender o que acontece com elas para elas poderem, né, se libertar. Eu tive síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico aos 33 anos de idade, né? Eu tive que enfrentar os meus maiores fantasmas aos 33 anos de idade. Só ali que eu fui conhecer um pouquinho da minha história também. E eu posso dizer uma coisa para vocês: eu não desejo para o pior inimigo, hoje eu não tenho inimigos, mas se eu tivesse, uma crise de pânico. Porque, como você falou, se fosse criar uma metáfora, eu diria que é mais ou menos assim: você se sentir um bebezinho pelado, nu, desprotegido, no meio de uma avenida beira-mar com os carros passando. Isso é uma crise de pânico. Tá? Se você não teve isso, você teve uma crise de ansiedade apenas. E graças a Deus, né, por não ter tido uma crise de pânico. É uma das piores coisas que alguém pode vivenciar. A imaginação desconhece limites. Às vezes é muito mais fácil você estar encarando o medo real do que o medo imaginário. Tá? Lembre-se disso. Então, respeitem quem sofre com isso, né? Entendam essa dor, porque realmente não é brincadeira. Tá? E aí? Tira para mim, falei. Wellington, vem cá, querido. Então, vou convidar agora o Wellington para o depoimento dele e ele vai se apresentar para vocês aí. Bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado também. Tudo bem? Eu sou o Wellington. Eu fiz a formação agora no final de 2021, sou da turma 2018. A gente também passou pela pandemia ali, né? Não foi fácil, mas também. Então, eu conheci o teu pai em 2017, acho que eu fui uma das últimas pessoas que ele apresentou o curso um pouco antes, né? Falei com a Kelly na época, e daí vim conhecer o Pedro Grisa. E bem como o pessoal, a professora comentou, né? A gente não percebia a cegueira dele, né? Ele me guiou até a sala dele, sentou comigo à mesa. E lembro que ele falou, uma das coisas que ele falou para mim foi o seguinte: ele olhou bem para mim, mentalmente, né, telepaticamente. Aí eu assim, teu pai já faleceu, né? Aí eu assim, sim. Daí ele falou uma coisa que eu quero trazer para vocês também, né? Ele disse assim: saiba que ele nunca nasceu e ele nunca morreu. Ele sempre é. Nós sempre somos, né? Nossa consciência não acaba, né? E naquela época eu não fiz o curso, acho até por questões financeiras. Eu tenho 2 filhos, estava tudo estudando e tal, e daí eu dei uma segurada. E aí em 2018 eu me separei do meu segundo relacionamento. Eu estava há 4 anos com uma companheira e tinha saído de um casamento de 17 anos onde eu tinha as 2 filhas. Eu tenho uma de 22. Meu Deus, quantos anos tem, rapaz? 45. Começou cedo. Tem a caçulinha ainda que vai entrar na história. Então, tinha a Duda e a Léo, elas estão hoje com 22 e outra com 17. E me lembro de uma dinâmica que a gente fez sobre as características do pragmático e do idealista, né? E eu sou idealista. Só que eu dei quase que 100% idealista, né? Daí o César ainda brincou assim: por isso que não para mulher nenhuma contigo. Aí... E a gente foi se aperfeiçoando, né? Trabalhando as características do pragmático e tal. E aí, em 2018, comecei o curso, eu estava separado, eu disse assim, vou entrar nisso aí para sair dessa noia de me melhorar como pessoa para as pessoas, né? Que eu fazia as pessoas sofrerem também com as minhas inseguranças, com as minhas indecisões, né? Aí começamos o curso. Nesse processo eu conheci também uma namorada e ficamos uns 2 anos ali, uma pessoa assim que veio para somar, foi muito, muito interessante, uma pessoa totalmente às avessas das minhas características, assim, e veio para mim mostrar muita coisa. E na pandemia, em 2020,
Aí eu terminei com essa moça, a gente terminou, e eu voltei a conversar com a Gabriela, que é a minha esposa atual, né? Então, eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher. Que é a primeira e a segunda, agora não sei. Não. A outra moça que eu fiquei 4 anos depois também com minhas filhas. E daí voltamos a conversar, tivemos uma conversa longa e tal, e alinhamos tudo. Ela tinha muito desejo de ter filhos, né? Ela não tinha filho ainda, ela já tinha um casamento de 6 anos e não teve bebê. E no segundo ano do curso, que eu fiz com a minha orientadora era a Leonie, a gente identificou nas terapias que eu tinha uma imagem muito negativa de família, muito negativa de filhos, né? E sempre quando eu sabia da gravidez das minhas filhas, quando acontecia, eu entrava em pânico, assim, né? O medo de não dar conta, né? Será que eu vou gostar? Será que vai ser bom? E assim eu tive também com a Gabriela, né? Eu sabia que ela tinha esse desejo de ter filhos e não passava essa segurança para ela. Então foi natural a gente ter se separado. Então teve esse processo de 2 anos aí do curso e tal, e o destino nos fez nos encontrar de novo. E depois dessa conversa, isso foi 10 de junho de 2020, né? E daí voltamos e em setembro de 2020 ela engravidou da Valentina, né? Então foi muito rápido, né? A mudança de chave ali, né? Então a gente ficou 4 anos juntos sem ter bebê, né? Então foi nítido assim a mudança de chave, né, nessa questão das minhas programações atrapalhadas relacionadas à família, filho, passar por tudo de novo. Será que eu vou aceitar? Será que eu vou dar conta, né? Então foi fantástico, assim, a minha preocupação era muito grande, assim, será que minhas filhas vão aceitar, né? Mais uma concorrentezinha ali, mas muito pelo contrário, assim, a Valentina veio com esse nome forte aí, né, que veio para somar e trouxe uma sobrevida, assim, uma união da família e foi fantástico. Então, também tem uma questão na gestação dela, que a gente também foi trabalhando com a hipnose já, fazendo esse pré-natal mental, né, com ela. E no início da gestação da Gabriela e da Valentina, ela estava tendo sempre risco de descolamento, né? Sempre aparecia lá no ultrassom, tem uma mancha aqui que pode vir a perder, né? Então, teve aquela preocupação de quem sabe ela não viria. E daí a família também se uniu em oração e tal. Então, eu queria mostrar para vocês o quanto é certo, né, os fenômenos, né? E o quanto o poder da nossa mente pode fazer mudanças, né? A minha sogra também, ela é preletora da Seishonoi, que é uma filosofia de vida oriental, muito fervorosa. Aí todo mundo caiu em oração e tal. E aí chegou ali, eu acho que no 4º ou 5º mês, aquela mancha sumiu, né? Sumiu e tal. Não, agora não tem mais risco, vida normal e tal. E quando ela foi ganhar a Valentina, que a gente foi ganhar a Valentina, que eu fui junto, presenciei tudo e tal, cortei o cordão, né? Muito legal. E a minha esposa conseguiu ganhar também de parto normal, que era também que a gente viu o quanto é importante isso no processo, né, do ser humano. E daí, depois que a Valentina nasceu, a médica, ela ganhou de cócoras, né, que é a posição natural, né? Ela tentava puxar a placenta dela e a placenta não descia, né? Então, a gente fazendo uma análise, né, que depois que vocês fazem o curso aqui, depois que vocês fizerem o curso, vocês vão ver um filme e vão analisar parapsicologicamente, né? Vão conversar com a pessoa, tem que cuidar um pouco disso, né? Que acaba ficando... Mas é muito legal, assim, tu começa a não julgar mais, né? A não terceirizar mais as pessoas, as situações, né? A gente sabe que é tudo produto da nossa mente, né? A nossa mente é uma caixinha de passado e a gente age e reage de acordo com aquelas bagagens que a gente tem ali. E a médica enrolava a tesoura assim, eu puxava o cordão umbilical, né? E a placenta não descia. Ela teve que ir para o centro cirúrgico para fazer uma curetagem para tirar aquela placenta. Então, a analogia que a gente fez, né, dessa questão do risco do descolamento, né, a intenção de colar aquilo ali, de manter ali seguro, de manter a vida e tal, foi tão intensa que... Psicocinesia, fenômeno de psicocinesia, da mente sobre a matéria, né? E hoje a Valentina tá muito bem, está com 2 anos, e a Leonie diz que se sente até um pouco madrinha, né? Porque ela sabia da minha dificuldade, essa questão e ela ajudou nesse processo.
Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, que acredito que vai ser grandes viradas de chave, assim, muitas coisas que vocês terceirizavam, né? No exemplo dela que falava que odiava a mãe, que a mãe que era ruim e tal. A gente aprende a não terceirizar mais os nossos problemas, né? A gente aprende a perceber o quanto tudo que a gente está vivendo é de acordo com as nossas programações, né? E que bom que exista, né? Que o Grisa deixou essas ferramentas para a gente poder reprogramar a mente e auxiliar a gente no nosso dia a dia, né? Pode tentar. 6 mulheres no total. Entre filha, sogra... Mas para não trocar os nomes, assim. Oi? Não troca os nomes. Não. Pô, ué, eu me vi uma troca. Sabe qual foi a parada? Sua mulher estava grávida ou já tinha... Não, a Valentina foi já, ela já estava... Foi, né? Ela era bebezinha, né? Bebezinha. Vocês levaram o bebê conforto já? Não, eu acho que não, ela andava. Eu acho que foi, mas ela já estava no colo lá, já estava vestidinha, tudo. A gente fez colo. E eu tenho uma empresa há 22 anos com o meu irmão, que é meu sócio, é mais velho, né? E a gente, o quanto isso ajuda, a parapsicologia ajuda nos relacionamentos e em várias questões, né? A empresa familiar, trabalha a cunhada, trabalhou meu sobrinho, hoje trabalha a minha filha, né? Então, a base da parapsicologia ajuda muito a coordenar isso, a tu não perder as estribeiras, né? E entender, conversar, ter uma comunicação mais assertiva, né? E passar também esse conhecimento, né? Para as pessoas se entenderem, se harmonizarem, né? Agora, eu tive um caso também de um funcionário que trabalha conosco há 13 anos e a esposa dele ali também foi um fenômeno interessantíssimo, assim. A esposa dele estava grávida do segundo bebê e deu entrada no hospital, toda a gestação com muitas dores nas costas e tal. E daí ela deu entrada no hospital e entrou num processo de coma. Os médicos disseram que ela estava com câncer de fígado e tiveram que tirar o bebê, fazer uma cesárea de emergência. Ele ainda está no hospital, já vai fazer 2 meses. E daí tivemos a perda dela, né? A esposa dele faleceu. E ela deixou, incrível, assim, ó, ela deixou uma carta há 1 ano atrás falando da morte dela. E caso se ela fosse, né? Aí ele passou a carta para mim, né? É incrível, assim, ela falando, perdoando as pessoas, perdoando dívida, dizendo que se vocês já estão lendo essa carta, eu já estou no mundo sem injustiça, né? Até comentei com ele, fiz alguns comentários relacionados às programações dela, né? Ela foi uma filha que não poderia vir, entre aspas, né? Que o médico, quando a mãe dela ganhou o irmão dela antes dela, disse assim, ó, tu não pode mais ter filho. E ela engravidou dessa moça, né? Que era a esposa do meu funcionário. E nessa carta, assim, é de arrepiar, assim, a gente até... E daí a gente tá trabalhando, estou conseguindo também ajudar ele, né? Não, mas ela não sabe. Quando ela escreveu essa carta, ela nem sabia que estava doente. Não sabia. Ou sabia e não contou para ninguém. Não sabia. Até eu acredito, assim, que ela tinha uma imagem muito negativa, sei lá, do mundo, da vida. Ela não sabia a culpa de ter feito a mãe sofrer, de não poderia ter nascido, né? E também não estava grávida quando escreveu a carta. Não, tinha sido 1 ano antes. E deu certinho a data, sabe? Ela escreveu dia 20 do 6, 20 do 7, e ela faleceu... Deram ela como falecida dia 22 do 7. Mas ela, na verdade, eu entendo que ela estava só sobre os aparelhos, né? Então, ela já tinha falecido há 2 dias atrás, que deu certinho 1 ano. Então, cuidado com as nossas programações, né? Vamos ter essa atenção, né? Meu pai tinha um vizinho que era Antônio, ele também era Antônio, e eles eram muito amigos. E aí o Antônio, que era o vizinho, morreu num dia. O meu pai chegou, eu estava do lado dele, tem uma vaga lembrança assim. Ele assim, Toninho, daqui 1 mês sou eu. Cara, 1 mês morreu. Já pensou? É incrível, né? O poder, 1 mês, exato. é o poder da palavra, né? Tava bem. Ele morreu, ele teve uma dor no peito às 2 da tarde e morreu em 5. Então é isso. Era o que eu disse para contribuir com vocês. Isso que é compromisso. Isso que é honrar a palavra.
Então, boa sorte para vocês, aproveitem bem o curso, vão fazer grandes amigos, como eu fiz com o meu colega lá, o Geis, vão tomar um café depois, né? Botar fofoca em dia. Não pode. Tem que dar um exemplo. Até Aqui é a autoridade. o chazinho mesmo. O chazinho. Até descobrir que tem o chá lá, né? Então, tudo de bom para vocês, boa sorte, boa jornada para vocês aí, tá bom? Obrigado. Obrigado. Muito bom. Que lindo, nossa, muito rico esse depoimento também, todos, né? Nossa. Jason! O Jason era o cara que ficava na pandemia, na casa dele, ele botava aquelas telas de fundo, assim,